Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. E, gente, olha quem apareceu por aqui depois de tanto tempo, né? Já tem, acredito que mais de um mês que eu não gravo aqui pro canal. E como vocês podem ver aí também no título do vídeo, o vídeo de hoje é sobre o parto, né? Eu vou estar falando aqui sobre o meu parto, vou estar dando o meu relato e explicando direitinho pra vocês sobre tudo que aconteceu. E antes de qualquer coisa, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e ative as notificações para estar recebendo mais conteúdos. E também me siga lá no Instagram, que é onde eu posto mais sobre a minha rotina. Já tem foto da Maia lá no Instagram, já fiz alguns relatos, já falei um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram lá no Instagram. Sem mais enrolação, vou falar aqui pra vocês, tá? Tudo sobre o parto. E como vocês já sabem pelos vídeos anteriores aí que eu trouxe aqui pro canal sobre a minha gestação de alto risco, né? Como eu falei pra vocês antes, eu não tive acompanhamento com o médico do alto risco, então eu não sabia realmente por que a minha bebê não estava ganhando peso. Se você não viu ainda, corre aí alguns vídeos anteriores que eu vou estar explicando direitinho, tá? Então a minha bebê estava abaixo do peso e no dia 14 de fevereiro eu já vinha sentindo algumas dores, algumas contrações, porém sem ritmo. Já estava bem apreensiva com o último ultrassom, com o resultado do último ultrassom, que a minha médica falou que a Maia estava com 2,80 kg e acredito que 44 centímetros. Então eu estava bem preocupada porque ela ia nascer abaixo do peso. E por conta de eu sentir algumas dores, eu resolvi ir até a maternidade, minha maternidade de referência, que é aquela que eu falei pra vocês que eu tive problema com uma médica que estava de plantão. Mas graças a Deus, no dia 14 eu consegui pegar uma equipe maravilhosa, um médico muito, muito bom. Porque eu fui orando, gente, daqui até lá, pedindo a Deus para que me ajudasse, a que colocasse no meu caminho um médico bom, que entendesse, né, mais sobre a minha gestação e sobre o que eu estava passando. Então eu fui orando daqui até lá e graças a Deus, chegando lá tinha um médico abençoado, tinha na verdade dois médicos, um médico e uma médica. Expliquei toda a minha situação para ele, de que eu não tinha conseguido passar pelo médico do alto risco no posto de saúde, não sabia o porquê minha bebê não estava ganhando peso. Mostrei para ele o meu último ultrassom que eu tinha feito, que a Maia estava com 2,80 kg. Então, nesse dia que eu fui, que foi no dia 14 de fevereiro, eu já estava com 38 semanas e 3 dias. Então ele viu que eu estava bem nervosa, que eu estava praticamente chorando, explicando toda a minha situação. E viu também que eu estava bem preocupada. Falei pra ele que eu já tinha tomado a medicação Celestone para amadurecer o pulmão da minha bebê, né? E que eu não sabia o que fazer porque ninguém me dava uma resposta. Então ele resolveu me internar, né? Fez ali todos os exames, viu os batimentos cardíacos, viu que a minha altura uterina estava muito baixa. Por eu estar com 38 semanas, minha altura uterina estava 27, né? Acho que é 27 centímetros que fala. E ouviu o coração da Maia, estava batendo normalmente, porém ele ficou preocupado por conta da minha altura uterina. E resolveu me internar. Eu dei graças a Deus, né? E ele me explicou que eu me internando, eu iria ficar de jejum a partir da meia-noite. Acredito que eu fui por volta das 5 horas da tarde. E eu ia ficar internada e entrar em jejum a partir da meia-noite, porque no outro dia ele ia refazer a ultrassom, né? Fazer outro ultrassom para ver se a Maia tinha ganhado algum peso, se ela estava em condições de induzir o trabalho de parto ou se realmente ele iria ter que fazer uma cesárea. Fiquei internada, né? Me internaram e eu entrei em jejum a partir da meia-noite do dia 14, que no caso seria entrando no dia 15 de fevereiro. Logo pela manhã, a médica veio falar comigo, veio me examinar, veio ouvir os batimentos da Maia, tava tudo bem.
e eles acabaram que não pediram a nova ultrassom, né? Com base na última ultrassom que eu tinha mostrado pra eles, eles resolveram fazer a minha cesárea. Então eu, no caso, já fiquei bem nervosa, né? Porque eu queria muito ter tido um parto normal, porém a médica me explicou que pelo fato dela estar muito pequenininha e abaixo do peso, talvez ela não suportaria ou fosse muito mais difícil para ela, né, conseguir ali ter força suficiente para ter o parto normal. Então, como eu precisaria induzir o parto, né, talvez ela não teria força suficiente, achou melhor fazer o parto cesárea. Por um lado, eu fiquei bem triste, né, porque eu já havia passado pela cesárea, sempre que é muito difícil. Mas também eu agradeci a Deus, porque sei que Deus fez o melhor pelas nossas vidas. Então, resumindo ali, me prepararam tudo, me levaram para sala de parto. Eu tive a Maia, acho que era meio-dia 14. O Marcos entrou na sala junto comigo, ele viu ali todo o procedimento e tal. E, gente, vou falar aqui pra vocês, para as pessoas que falam, eu prefiro ter um parto cesárea para não passar por dor, para não sentir dor. Gente, infelizmente, eu vou falar aqui pra vocês o meu caso, tá? Sei que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. Tem mulher que sente a dor do parto normal, tem mulher que não sente, tem mulher que fica muito ruim com o parto cesárea, tem mulher que já acha mil maravilhas. No meu caso, gente, tanto do parto do Anthony como nesse parto da Maia, foi horrível, horrível, tá? O parto cesárea. Se eu tivesse outro filho, que no caso eu não quero ter mais filho, mas se eu tivesse, assim, eu não desejaria ter um parto cesárea de novo, porque é muito, muito ruim. Foi muito ruim pra mim. É assim, lá na hora você não sente a dor em si, mas é agoniante, é algo que é muito ruim. Eu não tenho palavra pra explicar pra vocês sobre a sensação, só quem passou sabe que é agoniante a sensação de estar te abrindo ali com o bisturi, de estar, tipo, puxando a sua pele de um lado pro outro, você sentir queimar, você sentir esfregar, sentindo cortando cada pele sua, são 7 camadas, você sentindo a pressão deles estarem puxando. E para piorar mais ainda a situação, tinha um estagiário de cirurgia lá no meu parto, né, que a médica que foi fazer meu parto estava ensinando ele. Eu sei muito bem que para você se tornar um bom médico, um bom cirurgião, você tem que aprender. E no caso, esse estagiário, né, de cirurgia, ele foi aprender justamente no dia do meu parto. Então, gente, no parto do Anthony eu já achei que demorou um pouco, nesse demorou horas, horas e horas, porque ela foi explicar passo a passo, como fazia tal procedimento, o que usava, se abria assim, se abria assado. Então, gente, vocês não têm noção do quanto foi horrível. E o pior de tudo, que ela falava assim, você tá vendo esse vasinho aqui? Você não pode cortar esse vaso, você não pode fazer isso e isso nesse vaso, porque você pode atingir um músculo, ou atingir alguma coisa que pode vir a dar hemorragia e não sei o que. E aí você tem que cauterizar e estancar o sangue desse jeito. Se não fizer desse jeito, pode vir trazer problemas para paciente, enfim. Ouvir tudo aquilo tava me deixando mais agoniada ainda. E eu comecei a passar mal. E eu apertava muito a mão do Marcos, muito mesmo. E ele ali do meu lado tentando me tranquilizar, tentando me deixar calma. E, gente, que eu não falei pra vocês a respeito da anestesia. Na anestesia do parto do Anthony, eu lembro que eu não senti nada. Nada mesmo, nem furando. Mas nessa, meu Deus do céu, eu achei que eu fosse ter um troço, porque além da médica ficar apertando, assim, afundando a minha coluna para poder achar o ponto certo para fazer a aplicação da anestesia, doeu muito, 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 muito mesmo.
Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que ela tá aplicando errado? Porque eu não senti nada no parto do Anthony, eu não lembro de ter sentido nada. E desse agora eu só faltei morrer. Foi muito, muito ruim. Fiquei com muito medo dela tá aplicando errado. E fiquei falando, ai, ai, tá doendo, tá doendo. E ela dizia que era normal. Então, por fim, deu tudo certo, né? Ela aplicou ali na anestesia e eu deitei ali na mesa, né? E começaram a me cortar, como eu tava falando. Antes de me fecharem, tirou ali a Maia. Como eu falei, ela nasceu no horário de 12h14. Ela ainda tiraram ela, né? Na bolsa inteira. E depois que estouraram, o Marcos não quis ver, porque ele tem pavor de sangue. Eu acredito que ele desmaiaria ou passaria mal, então ele decidiu não ver ali mexendo em mim. Então antes de me fecharem, né, tirou a Maia e levou ela lá pra dentro. E ela chorou na hora, né, que estouraram a bolsa, graças a Deus. E daí foi uma emoção muito grande quando eu comecei a ouvir o choro dela. Comecei a chorar junto, o Marcos começou a chorar também. E a gente ficou muito feliz. Levaram ela lá pra dentro, acho que pra limpar rapidinho. E já me trouxeram ela pra eu ver. E, gente, era a coisa mais pequenininha, mais esmirradinha. Parecia... Nossa, nem sei explicar. Ela nasceu muito pequenininha, muito magrinha. Mas a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei ali cheirando ela, olhando ela. Porque como eu tava presa, eu não conseguia passar a mão. E o Marcos também pegou ela no colo, ficou com ela um tempinho no colo. Depois pegaram ela e levaram lá pra dentro, enquanto eles estavam terminando de me limpar, de cauterizar o que tinha que cauterizar, de tirar a bolsa e tudo mais. E nisso pediram pro Marcos se retirar, ele se retirou, né? E ali, quando foram me fechar, demorou mais horas e horas, porque a médica foi explicar todo o procedimento de como que tinha que fechar, o material que tinha que usar, onde tinha que cauterizar. Então demorou muito, muito. Eu tava agoniada, comecei a passar mal. Deu ânsia de vômito, falta de ar. Deu tudo que vocês imaginaram. E aí, gente, fizeram todo o procedimento lá, me fecharam, né? E depois me colocaram numa maca para eu ir para um quarto. Daí eu fiquei um tempão num corredor esperando a Maia vir, porque acho que ela tava numa incubadora fazendo ali os primeiros atendimentos. E eu fiquei lá esperando ela vir até mim. Quando ela veio assim, que eu peguei ela no colo, que eu consegui pegar ela no colo, foi a melhor sensação. Ela era bem pequenininha, como eu falei pra vocês. Perguntei o peso pra médica que ela tinha nascido. Ela nasceu com 2 kg 125 e 45 centímetros. Porém, super saudável. Ela não precisou ficar na UTI, não precisou ficar internada, onde eu fiquei muito feliz, dei graças a Deus por isso. No começo eu não conseguia amamentar, porque o bico do meu seio é invertido. Então eu não conseguia amamentar, ela não conseguia pegar. E no começo a médica prescreveu a fórmula, né? Então enquanto isso eu fiquei lá no quarto. As médicas deram a fórmula para ela, né? Como eu ainda não podia me mexer por conta da anestesia, que aí é outra coisa agoniante, que é esperar o efeito da anestesia passar. Gente, é muito ruim, parece que você vai ficar paralítica pro resto da sua vida, porque você não consegue movimentar as pernas, é um peso muito grande e demora mais ou menos 2 horas para passar o efeito, que no meu caso foram 2 horas. Então eu fiquei ali no quarto com outras meninas, eu acredito que eram 5 meninas, e todas estavam com seus bebês, e umas que foram parto normal já subiam mais rápido para os quartos, e as outras que ainda tinham que esperar o efeito da anestesia passar porque foram cesárea, tinham que ficar ali esperando. Depois que a anestesia passou, me levaram para o quarto, aí eu consegui tomar um banho,
né, estava sangrando bastante. Consegui tomar um banho. Enquanto eu tava tomando banho, já foram buscar a Maia para aplicar as primeiras vacinas, né, que era a vacina da BCG e outra lá que eu não lembro qual. Tomei meu banho, me trouxeram a Maia de volta e aí começaram a fazer os primeiros procedimentos, né, de exames. Fizeram o exame do ouvido, né, que é da orelhinha e do olhinho, e depois fizeram o exame da boquinha também. E aí a pediatra veio para examinar mais uma vez a Maia, ver como que ela tava e pesar novamente. E depois veio outra médica para me examinar. O que eu achei assim bem chato, que na gestação do Anthony eles me passaram 1 milhão de medicações, tanto lá na hora quanto depois para eu tomar em casa. Lá na hora só me passaram o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, e o dipirona para dor, e Lufital também me passaram para os gases. E aí eu tava sentindo muita dor. Falava para as médicas, elas me passavam só dipirona, não, gente, paracetamol, né? Eles não davam dipirona, era paracetamol. Então, quando eu falava que tava com dor, eles só me davam paracetamol. Então, gente, a cesárea é horrível porque o pós, depois que a anestesia passa, o pós é muito ruim, porque eu fiquei lá sozinha, né? Não tive acompanhante, então eu fiquei sozinha com outra moça no mesmo quarto que eu. Ela já estava lá quando eu cheguei. Então, pra eu levantar, pra trocar a Maia, pra dar banho, pra amamentar, no caso, dar a fórmula no copinho e ficar ali tentando fazer com que ela mamasse no peito, era muito agoniante, porque doía muito. Eu tinha que forçar ali pra levantar. E o horrível é que elas ficavam: mãezinha, tem que andar, mãezinha, anda. Então a mulher sofre muito. Eu li uma frase esses dias que eu até postei no status do meu WhatsApp, que é: a cesárea é uma cirurgia de grande porte, onde se abrem 7 camadas do corpo de uma mulher e querem que ela ande e se movimente 6 horas depois e ainda cuide de uma pessoa, né? Então, assim, a mulher sofre demais. Você tá ali com todas as dores do mundo, e fora que foi um descaso total em relação à enfermagem, porque como a médica me passou a fórmula para tá dando para Maia, elas tinham que trazer, né, de 3 em 3 horas a fórmula para eu poder dar para Maia. Porém, tinha vezes que elas não levavam e eu tinha que ficar indo lá na recepção, andando até a recepção para pedir a fórmula, para saber se a fórmula chegou, depois voltar pro quarto para dar a fórmula para Maia, e isso era bem ruim. Resumindo aqui para vocês, foram 2 dias assim, fora que a pediatra, pelo fato da Maia ter nascido prematura, ela ter pedido um exame, uma tomo, né, da cabeça e também da coluna, porque ela viu 2 furinhos no final da coluna dela, que ela ficou preocupada e falou que teria que pedir o exame da coluna, porque talvez a coluna dela não teria fechado direito, né? E até aí tudo bem. Fez esses exames, tanto a tomo da cabeça quanto da coluna, e não deu nada, graças a Deus. Exame do pezinho, todos os outros tipos de exame não deram nada. Porém, o exame que ela tinha que fazer do citomegalovírus e da rubéola, que era de sangue, ó, gente, ela começou a chorar. Pronto, gente, voltei. Não trouxe ela porque ela só resmungou, chorou um pouquinho, depois voltou a dormir de novo. Voltando de onde eu tava falando, né, ela fez esses 2 exames, que é exames de sangue do citomegalovírus e da rubéola, que a médica tinha coletado o exame, o sangue dela, na verdade, um dia antes, e no dia depois a médica veio até mim falando que o exame tinha vindo pedindo recoleta
né? Porque tinha dado algum erro, alguma alteração, não sei o que foi, e tinha vindo recoleta para coletar novamente. E fora isso, que ela tava fazendo o destro, né? Que era para ver a glicose dela como tava, então era toda noite furando o pezinho dela, de dia e de noite, né? Furando o pezinho dela. Isso tava me matando e ela chorava bastante porque dói, né? E aí teve que coletar o sangue novamente dela. Até aí tudo ok. Isso foi no terceiro dia, pela manhã. Eu achei que eles fossem me dar alta à noite, né? Porque nesse terceiro dia de manhã a minha médica, né, que poderia me dar alta, veio, me examinou, viu que tava tudo bem comigo e me deu alta. Mas a médica da Maia, a pediatra, não tinha dado alta ainda por conta desse exame que faltava. Pois bem, ela falou que o exame ia ficar pronto até o final da tarde e que, estando tudo ok, ela iria me dar alta. Chegou no final da tarde, perguntei pra enfermeira, ela falou que a médica não tinha subido ainda, que ela estava ocupada lá embaixo e que provavelmente o exame da Maia já tinha ficado pronto, e quando fosse na troca de plantão, né, a outra médica iria subir para avaliar o exame e nos dar alta, né, se tivesse tudo bem. Chegou a troca de plantão, isso foi numa quinta-feira, porque eu fui internada na segunda, tive a Maia na terça, aí foi quarta, quinta, isso. Foi na quinta-feira, e aí eu fiquei esperando, nada de médico nenhum subir, vim falar nada comigo. A médica também do plantão da noite não veio, a pediatra. Quando eu fui lá na recepção perguntar, a recepcionista falou que quem avalia esse tipo de exame eram os médicos da manhã. Então não tinha como o médico da noite subir para estar avaliando o exame da Maia. Beleza. Quando foi no outro dia pela manhã, outra pediatra foi lá e falou que ia ainda avaliar o exame, que se tivesse tudo bem, ia nos dar alta. E eu fiquei esperando. Isso, a falta de informação, eu tendo que perguntar as coisas, eu tendo que pedir informação, porque eles não vinham até mim para explicar nada, ou falar nada, ou falar que o exame tinha dado alguma alteração e que a Maia ia precisar ficar lá. Nada, nada, nada. Não me falaram nada, só ficavam adiando que ia ver se o exame estava pronto, que a médica ia avaliar, enfim. Nesse dia eu fiquei a tarde toda lá sozinha, esperando o médico dar alta. Já tinha colocado a saída da Maia e colocado e tirado 2 vezes, porque eu achei que eu ia ter alta no dia anterior, não tive. Tirei quando foi no sábado, achei que ia ter alta novamente, não tive a alta, né? Chegou à tardezinha, no horário da visita, minha mãe foi me visitar, sendo que no dia anterior minha mãe tinha ido e tinham falado pra ela que eu ia receber alta, e não recebi, e ela voltou pra casa. No dia anterior ela ficou lá esperando, a gente achando que a Maia ia receber alta, e ninguém foi lá falar comigo pra me dar nenhum tipo de informação. Minha mãe foi até a recepção perguntar, e minha mãe super estourada, e a médica já começou, a enfermeira lá que tava na frente, e a recepcionista tratou minha mãe com ignorância, e minha mãe respondeu à altura, né? Minha mãe já falou: vocês querem o quê? Que eu traga as malas dela pra cá? Ou o quê? Se for pra ela vir morar aqui, vocês já falem logo que eu já trago as malas dela. Porque ninguém fala se elas vão receber alta, né? Se a Maia vai receber alta. Não mostram o exame, se ficou pronto ou não. E aí falaram que quem poderia falar a respeito só era a médica, e nada dessa médica aparecer. E eu já estava desesperada, porque, gente, já é horrível vocês ficarem dentro de um hospital e ainda sozinha, cheia de dor, de ponto, sangrando, com os peitos doendo, porque até aí eu já tava conseguindo dar o mamar pra Maia,
E aí, quando ela não conseguia pegar, eu dava fórmula, mas meus peitos estavam doendo muito, 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 porque o leite já tinha descido e a Maia não queria pegar. E aí, quando foi às 7 horas da noite, que tinha feito a troca de plantão, eu fui novamente à recepção e perguntei para a recepcionista se o exame já estava pronto, porque tinham falado que a médica iria até o meu quarto para avisar e ninguém foi. Perguntava para um enfermeiro, não sabia responder, perguntava para outro, ninguém sabia responder. E essa recepcionista falou que a médica estava subindo, né? Que ela estava subindo e ia falar comigo. Fiquei esperando. Quando foi às 8 horas, ninguém veio falar comigo. Voltei na recepção de novo e a médica estava lá no computador. Perguntei para ela novamente o que tinha dado no exame da Maia, se o exame estava pronto, se a gente ia receber alta. Ela olhou para mim e falou: mãezinha, infelizmente o sangue da sua bebê coagulou lá no laboratório e vocês não vão ter alta hoje. Vai ter que coletar o sangue novamente, porque deu erro lá no laboratório e o sangue da bebê coagulou. Gente, vocês não têm noção, eu já tava super nervosa e agoniada, querendo vir embora pra casa. Eu comecei a chorar muito, muito, eu surtei lá na recepção. Comecei a chorar, falei um monte pra médica, falei um monte pra enfermeira. Falei que era um descaso, que isso não se fazia com a pessoa, ainda mais com a pessoa que tinha acabado de parir, de ter um bebê, que estava com o emocional super abalado e sozinha ali, sem ninguém, porque eu não tinha ninguém ali, minha mãe já tinha ido embora e eu não tinha ninguém, e que eu não ia permitir que furassem minha filha novamente, até porque se o sangue coagulou, se deu erro a primeira vez e o sangue coagulou da segunda, é porque eles estavam fazendo alguma coisa errada, né? Porque pro sangue coagular, ou eles não manusearam da forma certa, ou não armazenaram corretamente. Então eu não ia permitir que furassem minha filha de novo, e que eu ia sim ir embora aquele dia, porque não aguentava mais. Porque, na verdade, eu fiquei muito revoltada, porque ela falou: vai ter que coletar o sangue dela novamente, e vocês não vão ter alta hoje e provavelmente não vão ter alta amanhã, só na segunda-feira. Ainda vai mandar pro laboratório, o laboratório não abre no domingo, então vai mandar só na segunda-feira para poder ter o resultado, talvez na segunda ou talvez na terça. E foi aí que eu surtei por esse motivo, né? E falei um monte pra médica, pra enfermeira, já comecei a chorar. E falei que eu ia embora naquele dia sim, e que eles não poderiam me prender lá dentro. Tanto que eu já tinha pesquisado antes e me informei a respeito de que eles não poderiam me prender lá dentro, a não ser que eles tivessem algum exame comprovando, né, informando que a minha filha tinha alguma doença ou alguma coisa que prejudicasse a saúde dela. Então eles poderiam me prender lá dentro, ou prender a Maia lá. Prender não, né? Deixar a Maia lá caso a vida dela estivesse correndo algum tipo de risco. E no caso, não tinha nenhum exame comprovando que a vida dela corria risco, porque todos os outros exames que ela tinha feito estavam tudo ok, e esse único exame que precisava ser feito não tinha o resultado. Então eu falei pra ela: não tem problema, eu me responsabilizo pela vida da minha filha. Assim que eu sair daqui, amanhã mesmo, eu já vou em algum médico, já pago, nem que seja num particular, explico a situação, vocês me dão a guia de que precisa fazer esse exame e eu faço esse exame nela. Se der alguma alteração, eu volto no médico, procuro o médico para estar tratando caso dê algum tipo de alteração. E a médica falou que não ia me dar a alta, que eu não poderia ir embora, porque eles poderiam acionar o conselho tutelar e seria pior pra mim. E aí eu fiquei muito mal, comecei a chorar muito.
e falei que sim, que eles poderiam acionar o que a polícia, o conselho tutelar, o que for, mas eu iria embora aquele dia. Indo pro meu quarto no corredor, a recepcionista veio com mais calma, né, conversar comigo, porque a médica era super, hiper arrogante, como se eu fosse obrigada a ficar lá presa no hospital, e minha filha também. Falou assim, mãezinha, calma, eu entendo muito bem o seu lado, eu sei que você quer ir embora, que não tá sendo fácil pra você, e eu expliquei pra ela que não era só por isso, porque eu tava lá no hospital, mas sim por conta de toda a falta de comunicação, a negligência e o descaso que estavam tendo comigo, e eu queria ir embora sim, eu não queria ficar lá. E eu estava muito nervosa, ela me pediu calma, porque aquela médica era uma médica difícil, talvez eu conversando com o médico da manhã, ele entenderia o meu lado e me daria alta, e eu falei que não, que eu ia ir embora aquela noite. Mandei mensagem pro Marcos desesperada, chorando muito, expliquei toda a situação pra ele, ele ficou pé da vida, muito nervoso, tanto que ele foi bater lá no hospital a pé, de tão nervoso que ele tava, e falou pra mim, fica calma, arruma suas coisas, porque eu estou indo buscar vocês. Você vai embora hoje sim, porque isso não é normal, estão te tratando como qualquer uma, e você não tá sozinha. E nisso eu chorando muito, gente. Não foi nem pelo fato de ficar lá no hospital, mas pelo descaso mesmo, sabe, que fizeram comigo. Me fizeram esperar esse tempo todo sem nenhum tipo de informação, sem nem a pediatra vir falar ou explicar o que estava acontecendo. Simplesmente me jogaram lá e eu fiquei lá, né, sem ter nenhum tipo de informação, sem saber quando eu ia sair. Só vieram me falar porque eu fui atrás. Enfim, Marcos subiu, não queriam deixar ele subir, e ele teve que ameaçar falando que ia chamar a polícia. Foi aí que deixaram ele subir, e falou que ele ia subir, porém ele ia falar com o supervisor do hospital. Ele falou beleza. E aí o Marcos subiu, né, chegando lá na recepção, o Marcos falou, eu vim buscar a minha mulher e minha filha, e elas falaram que eu não poderia ir embora. E ele falou, se vocês não deixarem ela ir embora, se vocês não derem alta pra ela, eu vou chamar a polícia. Elas falaram, então tá, na verdade a gente que vai chamar a polícia. E o Marcos falou assim, então pode chamar. Se vocês não chamarem, eu chamo. Não só a polícia, mas chama a Record, alguma emissora de televisão, e vou falar sobre o descaso que vocês estão fazendo com a minha mulher e sobre todos os outros descasos que está acontecendo aqui nesse hospital, né? Porque a área da maternidade lá estava uma calamidade, né? Não só eu passava por aquele tipo de situação, como a gente já tinha escutado muitos relatos negativos sobre aquela maternidade. Então, ele realmente ameaçou. Foi aí que chamaram o supervisor. O supervisor foi até o meu quarto, onde o Marcos estava, já tinha arrumado todas as nossas coisas. E ele pediu para eu explicar a situação, eu expliquei. E ele falou que tá ok, que eles iam me liberar, porém eu teria que assinar um termo de responsabilidade, né, dizendo que eu iria me responsabilizar pela vida da Maia. E eu falei, ok, eu me responsabilizo, eu e o pai dela, a gente se responsabiliza. E a gente teve que assinar vários papéis, e falaram que iria acionar o conselho tutelar, e falamos, ok, pode acionar quem vocês quiserem. Assinamos todos os termos e viemos embora. Quando foi na segunda-feira, me ligaram da UBS falando que eles mesmos tinham agendado uma consulta com a pediatra, né, com a médica obstetra, para que eu fosse lá comparecer. Eu aproveitei, já expliquei toda a situação para ela, falei que ela não tinha feito esses 2 últimos exames, expliquei a situação, e ela já pediu os exames. A Maia coletou o exame de sangue já para ver o resultado desse citomegalovírus e rubéola, e a gente tá para voltar lá no dia 23 desse mês para pegar o resultado.
E aí, gente, a Maia está aqui, graças a Deus, super bem e saudável. Tanto que a gente saiu do hospital, né? E quando foi na segunda-feira, a gente saiu no sábado. Na segunda-feira, não, minto, gente, não foi na segunda, foi na quarta-feira que a gente foi fazer, que a gente foi para essa consulta com a pediatra. Quando foi na quarta-feira, ela já estava mamando super bem. Chegou lá, a médica pesou ela, tudo. Ela tinha saído do hospital com 2,80 kg. Quando foi na quarta-feira, ela já estava com 2,465 kg. Então, ela ganhou praticamente 500 gramas. Então, eu fiquei muito feliz porque ela estava mamando só no peito. Já estava bem mais gordinha. E em relação ao conselho tutelar, me ligaram pedindo para eu e o Marcos estar comparecendo lá, né? Eu já fiquei assim bem apreensiva, mas eu sabia que eles não poderiam fazer nada, né? Até porque a Maia estava super bem. Eles só queriam, né, analisar e saber mais um pouco sobre a situação. Fomos lá, eles não fizeram nada demais, não me fizeram perguntas. Eu expliquei tudo o que tinha acontecido lá no hospital, toda a negligência que eu tinha sofrido e todo o descaso. Viram que a Maia estava bem, sendo super bem cuidada, e só fizeram uma anotaçãozinha lá e me disse para que eu não perdesse nenhuma vacina, nenhuma consulta ou algo do tipo, porque isso poderia me trazer problemas, mas nada demais. Se já não bastasse eu ter passado por todo o sofrimento antes de ter ela, né, que foi com a gravidez de alto risco, tive que passar também por isso depois que eu tive ela, mas graças a Deus, hoje está tudo bem. A Maia está super bem, está bem gordinha, acredito que ela já deva estar com uns 3 quilos e pouco, porque ela está bem pesadinha. E foi isso, gente, resumindo assim o relato de parto para vocês e o pós-parto, né, foi um pouco traumatizante, mas graças a Deus estamos bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o like aqui para estar me ajudando, me incentivando a trazer mais conteúdo para vocês. E como eu falei, me segue lá no Instagram, que eu vou trazendo mais detalhes sobre toda essa saga aí da maternidade, tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.